boa tarde. Boa tarde. Pelo que minha visão, que não me engano, acho que eu só não conheço uma pessoa. Então, meu nome é Felipe Ferreira. Eu comecei um projeto já tem uns 3 meses, que é justamente um outro ponto de vista. Por quê? Acredito eu que nada é tão ruim e nada é tão bom que você não consiga enxergar o outro lado. Então, às vezes as pessoas costumam ser bastante pessimistas e sempre tentam puxar algo positivo, por mais pior que seja. Acho que sempre tem uma visão boa em tudo que a gente faz. Então, justamente esse é o principal foco do projeto, um outro ponto de vista. E é tão simples, mas, na minha opinião, tão profundo e abstrato, que só quando a gente realmente conseguir sentir esse outro lado, a gente vai passar a entender essa simplicidade. E como dizia o Steve Jobs, né, que a simplicidade é a máxima da perfeição, acho que não existe mais uma frase perfeita em relação a esse tema. Acho que a coisa que atraiu vocês hoje para estar aqui é justamente a descrição da palestra, que é: ninguém só ganha ou perde na vida, mas toda a próxima batalha reflete em como você encarou o seu sucesso ou derrota anterior. O que isso quer dizer? Bom, tentando buscar assim a minha primeira lembrança, eu me vejo no colégio, pequenininho, e as crianças me olhando com uma cara tipo: cara, você é estranho. Mas e antes disso? Se essa é a minha primeira lembrança, o que aconteceu antes disso? Com certeza alguém batalhou comigo até essa minha primeira lembrança. Com certeza alguém perdeu e venceu por mim antes de eu chegar naquele ponto ali no colégio. E justamente não teria como falar de outra pessoa a não ser a minha mãe. A gente estava conversando e ela me disse a seguinte frase: quando seu olhar cruzou com o meu, pela primeira vez, senti no fundo do meu coração que a luta seria grande, mas a vitória era certa. Apesar do corretor ortográfico não ter ajudado ela muito ali, acho que resume bem essa introdução, que realmente ela lutou por mim. Realmente teve muitas coisas até eu chegar aos meus 5 anos e ter a minha primeira lembrança. E justamente não só ela lutou por mim. Vou citar um exemplo, porque minha mãe é a pessoa que, mãe é mãe, todo mundo pensa, né? Mas teve outra pessoa que entrou na minha estrada, que foi uma pessoa chamada Irmã Olga. E a ela eu remeto essa frase, que o impossível era só questão de opinião. Por quê? Quando eu fui me matricular no colégio, a diretora do colégio simplesmente não queria me aceitar. Acho que pelo receio, eu até entendo ela. Nunca tinha nenhuma criança especial se matriculado no colégio, nenhuma criança especial na história do colégio. E essa irmã Olga, ela comprou minha briga. Ela falou: não, vamos matricular ele, a gente tem suporte para receber. E foi isso que aconteceu. Fui o pioneiro em relação ao meu colégio, no qual eu fiquei 13 anos da minha vida. Não foi um pedaço da minha história, foi boa parte da minha história. Eu diria que quase 50% da minha história foi nesse colégio. E graças a essa pessoa que batalhou, comprou essa briga perante a diretora, e dedico muito o que eu sou hoje a ela. Apesar de se eu esbarrar com ela na rua, talvez eu nem reconheça. Então, ela provou que o impossível realmente era só questão de opinião. Falando mais dessa introdução, é engraçado, porque sempre que a gente tem uma criança por vir, a gente sempre fala, né? Poxa, tomara que seu filho venha com saúde, com paz. Se for pensar assim, eu já nasci perdendo, porque se você ver do ponto de vista de saúde, eu nasci com uma descredibilidade muito grande, porque ninguém sabia o que podia acontecer desde aquele momento. Então, eu assumo isso, assumo que realmente eu nasci perdendo. E queria agradecer essas 2 pessoas que lutaram nesse começo por mim, principalmente a minha mãe, como eu citei anteriormente. Outro grupo de pessoas que me ajudou realmente muito foi meus amigos. E eu acho que não tem palavra melhor que represente isso: cuide de quem corre do seu lado e quem te quer bem. Essa é a coisa mais pura. Porque você imagina as crianças te olhando estranho, em que momento elas te recepcionaram de forma positiva ou não, né? Porque
mundo que a gente vive hoje, eu acho realmente difícil uma pessoa com uma deficiência assim integrar 100%. E eu conheci os amigos perfeitos, porque eu poderia muito bem ter passado pela situação do nosso amigo Olavinho. O Olavinho só queria jogar bola, mas as pessoas só queriam jogar vôlei. O Olavinho queria jogar bola, mas as pessoas queriam queda de braço. E coitado do Olavinho, o Olavinho tinha um bracinho curtinho e só queria jogar bola, e as pessoas só queriam jogar coisas que ele não podia. Poderia ter passado por essa situação, mas na verdade foi totalmente o oposto. Meus amigos sempre tentaram adaptar a forma deles a mim, até que a gente chegou num ponto que não existia mais uma forma adaptada a mim, sim uma nova forma. Uma forma que meus amigos se integraram a mim. E acho que não tem imagem que represente melhor isso do que essa. Um dia eu faltei no futebol, aí eles ficaram reclamando a beça. Pô, cara, você tá vindo toda semana, hoje você não veio? Aí beleza, quando eu vi, eu recebo essa imagem. E realmente, acho que se uma imagem vale mais do que palavras, eu acho que é exatamente essa. Porque representa tudo que a gente viveu nesses quase 13 anos de colégio. Muitos deles eu conheci no jardim de infância. Muitos deles passaram por todas as dificuldades de adaptação que qualquer criança especial passaria. E eles foram fundamentais para que esse processo tenha sido muito mais transparente, muito mais suave. Então, se lá atrás teve minha mãe e essa irmã Olga que me ajudou muito, eu acho que esse grupo foi primordial para que eu tivesse conquistado tudo que eu tenho hoje. Porque realmente eu acho que o pior período que eu passei assim comigo mesmo, de aceitação, foi na época de colégio. E eu vou explicar melhor depois o que eu passei nesse período de 13 anos, mas se não fosse eles, com certeza eu não estaria aqui, literalmente. Não estaria aqui porque hoje eu me considero 100% vencedor. 100% vencedor profissionalmente, 100% vencedor em casa, com minha esposa, considero 100% vencedor com eles e minha família. E acho que nada disso tinha acontecido, nada de excelente trabalho como eu tenho hoje teria acontecido. Talvez, se minha autoestima fosse como eu vivia a minha infância, talvez eu não tivesse conhecido a esposa que eu tenho hoje. Então, eles foram fundamentais para esse processo. E, como eu falei, das amizades, cuide bem, cuide de quem corre do seu lado e quem te quer bem. Essa é a coisa mais pura. Vou contar um fato que aconteceu quando eu tinha 7 anos de idade. Você imagina, que maturidade tem uma criança de 7 anos? E teve um dia que eu passei mal no colégio e fiz cocô na roupa. 7 anos de idade. E simplesmente um amigo meu que me ajudava a ir no banheiro, para você ver, uma criança de 7 anos tem a maturidade de abaixar o zíper do colega para fazer um xixi. E nesse dia foi pior ainda, foi literalmente uma cagada. E com 7 anos de idade ele saiu do banheiro, arrumou uma calça para mim, me ajudou a se trocar e a limpar. E hoje eu começo a refletir sobre isso, né? Será que hoje a gente, quantos por cento isso poderia acontecer na realidade? Eu acho que, será que as crianças de 7 anos têm essa maturidade hoje? É um fato bem isolado. Eu acho que esses casos pontuais é que realmente fizeram o que eu sou hoje. Não foi uma situação ou outra. Esse é só um exemplo meio drástico, né? Mas cada situação vivida, cada pontualidade, cada gesto de amizade, eu acho que define exatamente o que eu sou hoje. Então, será que realmente a gente valoriza quem faz tudo pela gente, como por exemplo nossos amigos? Porque valorizar realmente pai e mãe é muito fácil, né? Agora, e os nossos amigos? Será que eles fariam essas coisas por cada um de nós? Então, acho que a gente tem que realmente valorizar as pessoas que fazem esse tipo de coisa. Hoje eu sou um cara muito mais independente. Hoje eu não preciso de ninguém que abaixe meu zíper para eu ir no banheiro, graças a Deus. Até porque isso é complicado, né? Pessoal, mas enfim, esse processo de independência é justamente
culminou nessa minha independência anteriormente. Então, cada passo, cada evolução que eu tive, desde deixar de precisar de alguém para baixar o meu zip para ir no banheiro, desde qualquer mínima atitude que eu não conseguia fazer antes e hoje eu consigo, é graças a todo esse processo, toda essa ajuda. Um outro exemplo interessante que posso citar sobre meus amigos, uma época minha mãe viajou, meu padrasto, ficou em casa sozinho, eu e meus amigos. Você vê a confiança que minha mãe tem nos meus amigos. Então ficou todo mundo em casa e às vezes eu pedia ajuda em alguma coisa e eles falavam: pô, tu não consegue fazer isso, cara? Eu, pô, não, então vamos lá, tu vai fazer agora, porque eu não quero mais te ajudar nisso não. E sinceramente, nessa semana eu deixei de precisar de que alguém fizesse alguma coisa por mim, pelo menos em uns 3 itens. Ou seja, os caras acreditavam que realmente, pô, isso aqui você consegue fazer, porque você está me pedindo. Então, esse processo de amizade realmente foi fundamental. Gostaria muito que vocês pensassem depois em alguém e que faria isso por você. Porque realmente hoje eu penso e me colocando no lugar dos outros e eu sou realmente privilegiado em relação a isso, porque poucos, eu acho, fariam tal atitude pelo outro. E aí, acabando de falar que hoje eu me considero vitorioso, mas, como falei, nem sempre foi assim. Vou falar um pouco em relação aos meus relacionamentos. Quando eu saí do ensino médio, eu me sentia um fracassado. Porque todos os meus amigos já tinham várias meninas e eu, umas 2, na verdade 2. E me sentia muito mal por isso. Me sentia, justamente, achava que nada das coisas que aconteciam com meus amigos não aconteciam por mim devido à minha deficiência. E o tempo mostrou que realmente era culpa minha, mas não por causa da deficiência. Eu esperava certas atitudes das pessoas que, na verdade, não era culpa das pessoas. Eu culpava muito as pessoas. Caramba, que garota preconceituosa. Mas, na verdade, era culpa minha. Então, o Olavinho também sofreu isso. Tipo, o Olavinho, a menina perguntou lá quanto ela ama ele. O Olavinho, coitado, o Olavinho amava demais, mas pra menina era muito pouco. E eu acho que, fazendo uma analogia ao que eu vivia, era justamente isso. Eu tinha uma expectativa muito grande, mas que para a pessoa era um pedaço pequenininho de amor, vamos dizer assim. Então eu vislumbrava que realmente a culpa era da minha deficiência. Então eu sempre... Eu sonhava toda noite, a expectativa de realmente um dia acordar com um bração, fortão, e achava que esse era o ponto. Caraca, eu não pegava garota por causa do meu braço. Mas o tempo mostrou que não. Até eu brinquei quando eu estava me preparando para a palestra, que em relação ao relacionamento eu tinha 3 itens, que era o abismo, que é isso que eu estou falando para vocês, o ápice e o equilíbrio. Então, apesar de novo, 23 anos, apesar de já estar casado, eu vivi isso tudo. O abismo, que não conseguia me enquadrar com ninguém, mas com o tempo eu percebi que a culpa não era da pessoa, era justamente minha. Por quê? Eu não tinha uma autoestima muito boa. Não tinha, e achava que ser forte e ter dinheiro era tudo. Então chegou um momento da minha vida que eu repensei. Pensei que era o momento de, caramba, não é possível. Todo mundo tem sua namorada, todo mundo tá bem e eu sozinho, mas será que é realmente por causa da deficiência? Ou será como eu abordava as meninas, ou como eu tentava sensibilizar as meninas? Eu e meus colegas me zoam até hoje que a cada semana que passava eu me apaixonava por alguém. E eu percebia que era justamente uma estratégia do meu subconsciente de que, cara, se eu disser que eu estou apaixonado, ela vai se sensibilizar e vai acabar acontecendo. Então foi esse ciclo vicioso. Me apaixono, mentira. Aí não rolou. Poxa, chega semana que vem, apaixono e mentira de novo. Então,
foi uma estratégia que eu errei durante 10 anos da minha vida. E quando eu entrei na faculdade, com meus 19 anos, eu percebi que realmente o cenário era diferente. E dizer que estava apaixonado não iria adiantar muita coisa. Então realmente eu comecei, mesmo que mentindo no começo, eu comecei me achando. Minha abordagem era, pô, eu sou o cara. E funciona. Tanto funciona que hoje eu tive um exemplo bem claro disso. Que acho que a autoestima tem cheiro, porque se você está com autoestima, isso se transmite para outra pessoa. Não precisa você ficar falando isso e tal. Hoje eu vindo pra cá no metrô, hoje eu botei uma roupinha mais bonitinha, né? Aí eu tentei, né, ficar um pouquinho mais bonitinho. Aí no metrô eu olhava pro lado e vi um sorrisinho, eu, putz. Deixa eu olhar pro outro lado. Aí olhando pro outro lado, outro sorrisinho. Mas por quê? Isso tudo é justamente em cima da autoestima. E não porque eu tava falando algo ou porque... Tira a placa, sorria pra mim. Percebi que realmente a autoestima, não só em relação ao relacionamento, até no trabalho, influencia 100%. E acho que às vezes nem precisa a palavra para você passar que você é confiante. Às vezes só sua postura mostra que realmente você está seguro do que você está fazendo. E isso é o suficiente para convencer as pessoas de que você é bom. Então foi essa estratégia que eu passei a adotar com as meninas. Eu passei a realmente achar que eu era bom. E comecei vendo que eu realmente era bom. Foi quando eu conheci minha esposa. Minha esposa eu conheci em dia 17 de janeiro. E ela tinha sido a quinta garota que eu tinha saído naquele ano. Até brinco com ela. Pô, achei que você fosse mais uma. Em 17 dias eu já fiquei com 5. Então tá tranquilo. Era só mais uma. E o começo realmente foi assim. Sendo que a gente começou a sair e marcava para outro dia. Poxa, aí saía no dia seguinte, vou marcar no outro dia. Quando a gente percebeu, a gente já estava marcando para se ver todo dia, um dia atrás do outro. E acabou que as outras garotas perderam espaço na minha agenda. Quando eu percebi... Você estava apaixonado? Quando eu percebi, ela estava simplesmente na minha casa, a gente se vendo direto. E 2 anos depois a gente está morando junto e... literalmente ela foi fundamental para consolidar esse processo de equilíbrio. Porque é inegável que como diz já o Wesley Safadão, né? 99% de... Como é que é vocês? Escuta... Mostra essa playlist aí, peraí, vamos montar um pouco. Mostra essa playlist aí, Samuel. Não sei. Mas ele existe. Pesquisa, tu vai gostar. E é justamente isso. Acho que no relacionamento, acho que não adianta você ficar com a autoestima tão baixo e tá no abismo. Acho que foi uma época legal, tá saindo com 10 garotas ao mesmo tempo, mas eu considero o ápice, mas realmente não me satisfazia. E o equilíbrio. Acho que uma coisa que até que eu falo bastante nos meus artigos é sobre o equilíbrio. Se você consegue atingir um equilíbrio para tudo na vida, acho que a tendência é que você seja uma pessoa feliz. Então, hoje, um dos pontos que eu me considero bastante feliz é no relacionamento. Mas nem sempre foi assim. Esse que é o ponto-chave. Já passei por boas, muito boas, poucas boas situações quando eu era criança e na infância, na adolescência. E a autoestima, esse cheirar de autoestima me mudou literalmente. Coincidência ou não, foi justamente no período que eu comecei a trabalhar. Só queria abrir um parênteses rapidinho, que eu falei de amigos, de namorada, e eu não sei se vocês já perceberam isso, mas toda vez que a gente vê um deficiente com uma pessoa, você nunca espera que ela seja sua esposa, por exemplo. Por isso quando eu saio com a Gabi, e as pessoas simplesmente acham que eu sou irmão dela.
A gente já passou por várias situações dessas, de, por exemplo, darem em cima dela na minha frente e acharem simplesmente que eu era só um conhecido. E acho isso muito peculiar, porque será que um deficiente não pode casar, ter filho? Será que um deficiente não pode ter amigos? Até... Uma coisa que as pessoas perguntam também, mas a esposa é deficiente também? Né? Parece que a pessoa que tem deficiência, ela só pode se relacionar com pessoas que têm deficiência. Exatamente também. É? E minha avó tinha preconceito da minha mãe porque achava que os filhos do meu pai saíram com problema. Ela teve problema de paralisia infantil. Mas entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. As pessoas meio que fazem um pré-julgamento, achando que ela é defeituosa e todo mundo que vai vir dela também vai ser defeituosa. Até em relação às amizades, sempre que a gente saía, as pessoas nunca pensavam, né? Poxa, é amigo dele. Sempre achavam que era irmão ou primo, parecendo até que a pessoa deficiente, a pessoa que estava ao lado da pessoa deficiente só estaria ali por obrigação, só porque irmã tem obrigação, então não está ajudando o cara. O primo é do mesmo sangue, então está ajudando o cara. E ninguém nunca imagina que o cara realmente pode ter amigo, possa ter família, esposa. Então, essa é uma situação que é um parênteses em relação ao que eu mencionei até agora, de amizade, até de relacionamento, que até hoje me incomoda, porque até hoje acontece. Então, sempre deixar um alerta, né? Pra gente sempre que viver uma situação dessa, pensar, né, instigar a combater esse pré-julgamento que você falou, que deficiente só casa com deficiente só tá junto porque é irmão, ou amigo não, ou primo, mas não com amigo, o cara não pode estar ali simplesmente por gostar do cara. Você imagina se meus amigos pensassem assim, meus amigos que muitas vezes me ajudaram em situações bem constrangedoras, então o cara só por não ser do mesmo sangue não poderia estar vivendo ali essa situação. Era só realmente um parênteses, que é algo que me incomoda hoje ainda, que eu queria levantar hoje aqui pra gente sempre estar atento em relação a isso, porque não é só de mim chegar e falar o cara tá dando em cima da minha mulher, mas não sabe que é mulher e eu tenho que dar lá um esporro no cara. Acho que qualquer situação que a gente vive no dia a dia, a gente pode estar vivendo isso e estar também tentando combater isso. Então, já falei de amigo, já falei de mãe, de namorada. Eu acho que um dos tópicos que eu mais me orgulho na minha vida é em relação ao trabalho. Então, no trabalho eu sou exatamente assim. Eu nem sempre calmo, mas nunca preocupado. É o que eu falo. Eu sou um cara bastante acelerado do dia a dia e sou... Vamos trabalhar, sei lá o quê, produtividade. Brincadeira. Mas nunca preocupado, porque eu sempre soube do meu potencial, sempre soube da minha qualidade técnica. Sempre soube que minha equipe pode se inflamar de motivação por eu estar nela. E acho que isso acontece. Foi até um tópico que, quando eu troquei de empresa, eu citei. O que você pode agregar aqui, além de qualidade técnica ou de desempenho técnico? E um dos tópicos foi esse. Cara, pode ter certeza que a pessoa que estiver trabalhando comigo vai se inspirar. Porque, como eu falei, normalmente eu não estou calmo. Então, acho que isso inflama, isso incentiva a pessoa também a querer algo mais. Então, se o cara que tem um bracinho ali está freneticamente trabalhando, porque eu também não vou querer estar nesse ritmo, porque eu não vou estar querendo aprender a todo momento. Então, o trabalho é uma das coisas que eu me orgulho justamente por isso. E hoje eu só estou aqui justamente porque eu tive um pouco de loucura. Provavelmente nem todo mundo sabe minha história aqui no ECAD, mas eu tenho 2 anos e meio trabalhando para o ECAD. Mas como funcionário do ECAD eu estou 1 ano e meio. Então, nesse ano em que eu trabalhei para o ECAD, a decisão de sair foi muito difícil. Mas chegou um momento que realmente eu
você via que precisava de algo mais. Então, foi uma decisão arriscada. Eu sabia que o projeto em que eu trabalhava no ECAD era gigantesco e estava saindo para uma empresa que eu seria o terceiro funcionário de carteira assinada, uma empresa pequena. Mas acho que não tem coisa pior do que você se sentir desvalorizado. E essa minha passagem de saída de trabalhar para o ECAD e depois volta de trabalhar para o ECAD foi muito importante justamente por isso, porque eu tive a sensação em um mês que eu estava super desvalorizado e vou até citar um número. Pô, imagina lá, você está bem, ganhando X reais e você não está satisfeito. Então, você sai e passa a ganhar 2x reais. Então, realmente, a primeira sensação que você tem é, caraca, cara, você estava desvalorizado realmente. Então, minha atitude de loucura foi feita, mas sempre consciente. Então, eu sabia que eu estava desvalorizado e o mercado me disse que eu estava desvalorizado. E 20 dias depois, não sei se a gente chama isso de destino, de Deus, mas 20 dias depois abriu uma oportunidade na nossa equipe, na equipe em que eu trabalhava para o ECAD. Então, foi algo muito rápido, aconteceu tudo muito rápido. Sensação de estar desvalorizado e ao mesmo tempo 20 dias depois surgiu um convite. E nesse período que eu saí, eu justamente me perguntava, poxa, se hoje fosse meu último dia de vida, eu estaria feliz? E a resposta começou a ser não sucessivamente, dia após dia. Então, apesar, como eu falei, que a decisão foi muito difícil de ter saído do trabalho para o ECAD, foi uma decisão difícil, mas realmente não estava feliz. E 20 dias depois foi o ápice da felicidade, porque realmente, poxa, reconheceram o meu trabalho. Então, não é à toa que me fizeram um convite. E muitas das vezes é literalmente isso, o medo segue nossos sonhos. Eu saí, passei a ficar bem financeiramente e 20 dias depois recebi o convite do ECAD e fiquei me pensando, cara, imagina se eu tivesse ficado e não ter cometido aquele ato de loucura. Provavelmente não teriam me feito o convite por eu estar trabalhando ainda para o ECAD, não no ECAD. Então, acho que as coisas aconteceram perfeitamente encaixadas e literalmente o medo não atrapalhou o meu sonho. Hoje eu me considero 100% realizado na minha profissão e esses riscos que eu corri valeram super a pena. Nada disso teria acontecido se eu não tivesse trocado o ECAD, que eu considero uma empresa gigantesca, para uma empresa que eu seria o terceiro funcionário. Foi um risco e eu me orgulho muito de ter corrido esse risco, porque, como diz Steve Jobs, mais uma vez, cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Então, eu literalmente teria deixado um buraco no meu futuro. Eu não consigo me enxergar não estando no ECAD de hoje. Então, às vezes é preciso a gente correr alguns riscos mais loucos que pareçam. A vida é feita de risco, né? Como diz aquele ditado, nada que, se você está praticando uma atitude dia após dia e está esperando uma mudança, isso nunca vai acontecer. Então, realmente, quando eu me arrisquei e tentei mudar, as coisas mudaram. A matemática é bem simples. O problema é que as pessoas temem muito essa mudança, né? A mudança cheira como um desafio e nem todo mundo gosta de ser desafiado. Mas proponho que pensem sobre isso, que apesar de o risco literalmente ser alguma coisa que as pessoas não se sentem confortáveis, acho que vale a pena às vezes a gente correr alguns calculados. Foi um risco completamente louco, mas um louco consciente. Então, acho que a gente pode começar realmente a medir as decisões, mesmo tendo um pouco de risco. E é justamente isso, eu acho que todo mundo tem esse dom natural. Nossas escolhas que vão dizer para onde iremos. Eu acho que isso resume exatamente isso que eu acabei de falar. Minha passagem, trabalhando no ECAD, saindo para uma empresa pequena e voltando, e hoje, na minha opinião, sendo uma das referências do nosso projeto. Então, isso é muito gratificante. Me orgulho bastante disso. E, realmente, eu acho que só as pessoas que viveram e agora compartilhando com vocês sabem o quanto foi difícil tomar cada decisão.
Mas é justamente isso, cada escolha que a gente faz vai dizer para onde a gente vai. Então, acho que a gente pode fazer essa reflexão, cada atitude que a gente está tomando. Acho que se a gente fizer isso bem pensado, a gente tende a chegar num sucesso muito grande. Pelo menos comigo funcionou. Porque, como eu falei, eu me sentia 100% derrotado e em 5 anos eu me sinto completamente um cara de sucesso. Então, óbvio, a maturidade, depois de 19 anos, tudo ajudou muito. Mas até hoje as pessoas duvidam que eu tenho a idade que eu tenho. Como, por exemplo, aconteceu ontem. Ontem a gente conversando e quando eu falei que tinha 23 anos, teve até um espanto, porque... E eu me orgulho disso, porque, como eu falei ontem mesmo, acho que era pela experiência, não só a experiência profissional, mas a experiência que eu imponho, eu acho que, de postura. Acho que, apesar de eu ter cara de velho mesmo, acho que a postura conta muito nessas situações. Então, o dia a dia, as pessoas acham realmente que eu sou mais experiente, ou mais velho. Como meio que resumindo, né, tudo que eu tenho eu conquistei na raça. Um dos meus artigos que eu publiquei, eu coloquei a frase abaixo, que tudo que eu conquistei hoje não foi fácil, para ninguém seria. Independente da minha condição física, eu chegaria onde estou hoje. Não foi o tratamento ou os olhares diferentes que fizeram que eu alcançasse coisas que tenho hoje. Minhas características foram determinantes para isso e características podem ser lapidadas e adquiridas. Então, essa é a certeza que eu tenho. Se eu tive toda essa dificuldade para chegar onde eu estou, se eu não tivesse também a deficiência, eu tenho certeza que eu estaria onde estou, com a idade que eu estou, porque eu nasci justamente para, acho que, ser chato. E um exemplo disso antes da minha primeira lembrança, minha mãe conta que foi ao médico uma vez e falou, falando com o médico, as expectativas físicas minhas, e ele falou, olha, seu filho provavelmente vai andar com uns 10 anos. E se ele andar. Então, com 2 anos eu comecei a andar. Ou seja, eu estava vivendo aquilo ali, mas não lembro, mas desde o começo eu sempre fui muito chato. Essa é a palavra, eu acho que é exata. Devo ter sido sempre muito batalhador, então independente do que tivesse acontecido desde o meu nascimento até hoje, eu tenho certeza que acho que eu teria alcançado as coisas que eu tenho hoje. Não para botar tudo só na conta da deficiência, né? É sempre bom ressaltar que essas características são determinantes. Então, cada um de nós, a gente pode traçar metas e alcançá-las, depende só da gente, não da nossa condição física. Porque muitas pessoas até já pensaram, já que eu algumas coisas já conquistei justamente pela minha deficiência. Eu vou citar um exemplo que quebra essa pessoa, sempre. Então, um dia eu estava na faculdade e um menino me perguntou assim, pô, cara, quanto você está recebendo de bolsa? Aí eu, espantado, olhei pra ele, bolsa, cara? Acho que bolsa. Aí ele, ué, você não é cotista? Resumindo, eu estudo na UERJ e o rapaz achava que eu entrei na UERJ porque eu entrei como cotista. Mal ele sabe que no mesmo ano que eu passei para a UERJ, eu também passei para a UFRJ, para a UF e para a IFRJ. Ou seja, uma das coisas que as pessoas sempre acham que eu conquistei graças à minha deficiência, pela UERJ aceitar ter um sistema de cotas para deficientes, as pessoas sempre acham que eu estou na UERJ por eu ser deficiente. Então, inclusive aos olhos da UERJ eu nem sou deficiente, porque para ser muito sincero eu tentei entrar pelo cota, sendo que meu pedido foi negado. Então, aos olhos da UERJ eu nem sou. Eu conto isso, ninguém acredita, tem que dar um print lá do meu pedido lá, rejeitado. Mas foi justamente isso que aconteceu. Eu até tentei realmente entrar pelo sistema de cota, até porque a concorrência, vamos ser sinceros, seria muito mais fácil. Mas a UERJ não acha que eu sou um deficiente e mesmo assim eu passei. Então essa é um dos exemplos mais clássicos que pode existir, porque o UERJ e Felipe é igual a cota. E na verdade não foi assim, foi
um ano de muita dedicação, muito esforço, e realmente, independente da minha condição, eu teria passado para tudo aquele ano. Então, às vezes realmente, poderia ter aberto outro parênteses aqui, que é outro preconceito. Acho que todos os parênteses é em relação a preconceito. Deficiente não namora, deficiente está na universidade pública por cota. Então, é justamente um dos intuitos desse meu projeto. O projeto é desmistificar tudo que envolve o deficiente. Então, já existe já um ar de desqualificar o deficiente em tudo. E não só o deficiente, na verdade, até o polêmico assunto de pessoas negras, as pessoas sempre acham que o negro nunca é mais capaz do que o branco. A deficiência é a mesma coisa, as pessoas nunca esperam muito de mim. Então, quando vê algum resultado, ótimo, já ultrapassou a expectativa. Então, a ideia é justamente desmistificar isso. Acredito eu que um dia eu vá conseguir. Até porque esse é o grande objetivo meu com esse projeto. É o que eu estava falando esses dias com meus amigos. Todo projeto que eu iniciei sempre foi para ganhar dinheiro. É incrível. Esse foi o primeiro projeto que não foi no intuito de ganhar dinheiro. Foi realmente no intuito de mais dar do que receber, mais do que qualquer dinheiro pagaria isso. Eu acho que só de conseguir mudar um conceito, ou um pré-conceito, já seria deixar um legado. E esse é o meu grande objetivo hoje. Óbvio, quero ganhar dinheiro, quero ter minha casa com minha esposa, mas imagina, conseguir deixar um legado. Não só enquanto eu estiver aqui, mas um dia as pessoas fazerem referência àquilo que eu deixei. Tipo, esse é um bom exemplo. Desmistificar a desqualificação do deficiente. Tem muita gente que desiste, né, Felipe? Você acredita, você se coloca como uma pessoa capaz, independente da sua condição, mas tem muita gente que ouve tanto isso que você está dizendo, não pode se relacionar, não pode estudar, não pode, né, que acaba se sentindo inferior e se fecha e fala, eu não vou estudar, vai ser difícil para mim. Às vezes a pessoa cadeirante, pegar um ônibus, não tem alguém para ajudar. Não, isso é verdade. E eu diria nem que só as pessoas deficientes, até pessoas, entre aspas, normais, têm um pouco desse pensamento. Já percebeu quanto a gente costuma desistir das coisas? Acho que a gente, literalmente, não só falando de deficiência, mas como um todo, acho que a gente desiste mais do que persiste. Isso não é uma atitude só, vamos dizer assim, bonita do meu lado. Acho que realmente, para a pessoa que tem a deficiência e não tem todos esses fatores que eu vivia, da amizade, da minha mãe ter me acreditado em mim desde o começo, porque eu acho que isso é um ponto importantíssimo, porque eu acho que isso tudo vai transferindo para a criança, né? Já conheci muita mãe já que realmente desanimava, porque soube que o filho era deficiente. E desde o primeiro suspiro meu no mundo, acho que todos esse caminho normal foi quebrado. Então acho que vai muito daí também. Por exemplo, quando eu comecei esse projeto, algumas pessoas deficientes me adicionaram no Facebook. E justamente contando mais ou menos essa história. Poxa, achei tão legal o seu texto e tal, eu queria ser assim, não consigo me relacionar com ninguém, até porque eu já escrevi texto sobre relacionamento, mais ou menos contando essa trajetória. E, na verdade, essa é uma luta muito íntima, né? Eu venci muito eu mesmo, porque eu acho que esse é o primeiro passo. Acho que não adianta a gente chegar aqui, conversar, tentar te motivar, mas é uma luta com você mesmo. Ninguém pode, eu acho, que ajudar numa situação dessa. Eu acho que só pode mostrar o caminho. Ser chato em tentar insistir, mas para tudo na nossa vida, acho que a gente sempre trava uma luta com nós mesmos. Então acho que esse foi o meu grande inimigo, eu mesmo. Quando eu trouxe eu mesmo para o meu lado, tudo começou a desencadear para o sucesso. Como eu falei,
E me orgulho muito de falar isso aqui, eu não lembro da minha última derrota. Só o Vascaíno da Série B. Tirando isso, até porque não dependia de mim. Mas, realmente, todos os últimos passos da minha vida sempre foi com vitória. E justamente porque eu trouxe meu subconsciente para o meu lado. Então, isso independe da sua condição física. Acho que Felipe, você teve esse insight sozinho, essa questão da autoestima? Ou você teve alguma ajuda psicológica? não, foi Foi você mesmo? exatamente. Eu acho que o conjunto. Acho que minha mãe soube lidar muito com a minha deficiência também, porque, ó, imagina você ter um filho deficiente, você sempre vai querer dar uma travada a mais, sempre tem aquele receio a mais. Exatamente, mais do que o normal. E eu acho que essa atitude da minha mãe inicialmente foi fundamental, porque ela tinha isso com ela, mas conseguia dar a liberdade que eu queria. Então, foi tudo baseado na liberdade que foi dada a mim. Então, esse é o ponto principal que eu considero. As pessoas com deficiência devem ser muito presas em casa. Então, tudo deve ser muito medo. Então, na verdade, minha mãe foi ao contrário. Sempre me deu liberdade. E é por isso que ela sempre confiou muito nos meus amigos também. Porque ela sabia que eu estando com ele, eu estaria em segurança. Então acho que essa é a chave principal. Nunca fui psicólogo, nunca fiz tratamento, mas sempre chorei muito comigo mesmo. É o que eu falei, acho que a luta foi muito comigo mesmo. Um profissional poderia ter feito esse processo de forma mais rápida, mas eu acho que já estava ali, já estava bem desenhado onde eu queria chegar. Mas realmente, eu acho que eu nunca quis expor muito isso para minha família, nunca quis expor essa minha fraqueza, até porque eu sempre fui um cara muito de peito para cima, então acho que expor essa minha fragilidade, até esses momentos em relação ao relacionamento, porque todo mundo sabe que relacionamento dói, né? E ainda mais com essa mentalidade que eu tinha antigamente, realmente era difícil, mas sempre guardei muito pra mim mesmo. E não me arrependo. Não me arrependo porque eu consegui uma coisa que acho que foi fundamental, que foi eu me conhecer. Então consegui realmente... E você não se vitimiza, né? Antigamente eu acho que tinha uma vitimização em relação aos relacionamentos e tudo, e de repente as meninas não admiravam você por isso. Quando você saiu desse papel de vítima, e aí tudo mudou, né? Exatamente, comecei a ter o perfume de autoestima. Então realmente, se você está bem com você mesmo, eu acho que qualquer coisa é possível. E foi justamente isso que aconteceu. Apesar de ser uma coisa bem abstrata, porque é muito simples, né? A gente se dá bem com você próprio. Você conseguir elevar a tua própria autoestima. Vai ser algo muito simples, muito trivial. Mas foi um processo muito doloroso. Foi um processo de realmente anos. Tomando muito literalmente na cara, mas sempre guardando pra mim. Como eu falei, não sei se ele foi certo ou errado, mas não me arrependo de ter guardado esses sentimentos pra mim mesmo. Acho que me fortaleceu cada dia mais. Cada pancada e cada choro escondido hoje refletem o que eu sou hoje. Exatamente. Hoje é difícil me deixar com autoestima baixa. Então acho que é justamente nesse processo em que eu comecei a, na minha opinião, vencer. Cara, a família é até a base, mas pô, também tô falando isso dos teus amigos aí. Quando tu tá cercado de pessoas que, por exemplo, não ficam assim com pena de você, não demonstram pena de você, não, tá ali ó, tu tá aí normal. Vai, tu quer beber água, fala beber água, os caras não ficam com aquela pena de você. É que, pô, tu se sente pra cima, não se sente mal, porque tá todo mundo te tratando igual, então você não é o estranho no ninho. Tu se sente como se fosse um conjunto ali. Agora, nem todo mundo tem amigos desse tipo. Exatamente. Aí a pessoa acaba mesmo. Pô, cara, todo mundo fica com pena de mim, todo mundo trata diferente. A pessoa vai se retraindo. Tanto que até aquele exemplo que eu falei, né? Que os caras passaram uma semana comigo e os caras, em vez de bora lá, vou te fazer pra tu. Pô, os caras encheram meu saco, não, vamos fazer junto. Até tu conseguir fazer sozinho.
de repente o que tua mãe te dá assim demais, por ser mãe, né, de cuidar, aquela preocupação, eles falam, não, vambora, ó, vai lá. Exatamente. Tem o jeito que tu pode, tá capaz. Que de repente faltava um pouco da mãe por ser mãe, né? A mãe, eu acho que eu sempre tentei entender o lado da minha mãe, porque realmente, imagina eu ter um filho com necessidade especial e, apesar de eu ter 8% só de chance de ter um filho com deficiência, se eu tiver um dia, óbvio que a preocupação é um pouco maior, mas eu acho que pela minha experiência eu com certeza teria a possibilidade de dar mais liberdade, porque eu vivi na pele. Ô Felipe, você tem irmãos? Tenho. E como é que era essa diferença de tratamento de você para os seus irmãos, assim? Como que eles se sentiam? Olha, eu acho que na verdade nunca teve diferença não. Mas eles não se sentiam menosprezados pela questão da sua deficiência e assim, para sua mãe te dar uma atenção maior, ter uma superproteção por você. Ah, fulano, igual o Felipe, você me trata melhor que eu. Não, eu acho que isso nunca teve não. Tipo, ciúminho, assim. Sinceramente, porque até realmente uma frase bem típica de irmão, né? Ah, só falando isso pra ele porque ele tem bracinho. É típico de irmão, realmente, mas eu acho que eu nem consigo imaginar minha irmã falando isso. Minha irmã sempre foi, literalmente, realmente foi bastante parceira no período que eu morei com minha mãe e com ela. Então... Ela é mais velha? Não, mais nova. Ah, Mas até realmente, tenderia até essa... Ah, olha ele aí e tal, mas... Inclusive ela sempre me ajudou muito junto com a minha mãe, então... Realmente ela sempre foi muito tranquila em relação a isso. Ô Felipe, você tá falando de superproteção, as meninas até sabem um pouquinho dessa história que eu contei pra elas. A minha mãe tem um amigo que teve o primeiro filho agora, e aí durante a gravidez, numa ultra, eles descobriram que ele não tinha os braços, na verdade. Ele não tem braço, mas tem até aqui mais ou menos assim. E aí foi um choque pra eles e tal, ele saiu do emprego pra dar mais atenção ao esposo e tal. E aí quando a criança nasceu, por ele ter essa amizade com a minha mãe, ele mandou muita foto. Acho que por uma questão de proteção, de repente, porque as pessoas pensariam no filho, todas as fotos que ele manda é só do rosto, no início. Era só do rosto. A gente, como minha mãe, assim, apesar da amizade, ela ficava meio sem jeito de perguntar, porque a gente sabia do diagnóstico, mas a gente sabia do diagnóstico, mas quando nasceu ele não falava disso. Então a gente não sabia se realmente tinha nascido sem os braços ou não. E agora que ele já tá maiorzinho, uma série tem até uma foto no celular, que ele tá mandando. Agora eu acho que assim, de repente tá mudando a visão dele, assim, não tem por que eu fazer isso, mas E era tão novo pra ele também, né? Como ele lidar, era como uma ele proteção assim, de não mandar nem foto da criança, era só o rosto, a gente só conhecia ele por só o rostinho mesmo. Agora ele já tá mais aberto, já manda foto, e aí esse menino é lindo, tem saúde aberta, nada que comprometesse nada dele, igual você falou, sempre teve saúde. Assim, agora ele tá, acho que também tem o processo dos pais também, né, de repente essa sua força também vem da sua mãe, que você falou que sempre te bradou pra fazer as coisas, eu acho que ele também tá passando por essa fase, assim, de descobrir o filho do que o filho também é capaz de fazer. Agora tá mais espertinho, né, começa a fazer brincadeirinha e tal. Então, acho que é justamente isso. Eu acho que o resultado de uma criança deficiente com autoestima baixa vem muito do que vem de casa, né? Minha mãe sempre me incentivou a tudo, literalmente me abraçou desde o começo. E como ela mesmo disse, ela sabia que ia ser difícil. Ela soube desde o primeiro olhar que não seria uma tarefa convencional, mas ela comprou a briga e é fundamental, eu acho, nesse processo que alguém compre a briga da criança com deficiente. Então, se a mãe própria não cair de cabeça, realmente eu acho que há a tendência de termos mais uma criança com deficiência que nem vocês citaram, a cadeirante, cabisbaixo, que desiste das coisas. Então, isso tudo vem do subconsciente. Eu costumo falar muito dos textos justamente subconsciente. Então, mesmo que a pessoa não tenha lembrança, como eu não tive dos primeiros anos, meu curso subconsciente sempre disse que alguém estava ali lutando por mim. Então, acho que vai muito por esse lado também.
vai muito do que a criança viveu sem lembrar. Tem muito do subconsciente. Então, é importante ter esse incentivo de cedo, né? E falando nessa questão da foto, você até me lembrou uma situação que eu antigamente só postava foto no Orkut do meu rosto também. Eu tinha essa neura, então toda foto que eu postava eu sempre cortava bonitinho e tal, só pra aparecer o rosto. 3x4. Exatamente. Tinha uma foto lá com um maior galerão, um do lado do outro, aí eu espremia a parte de cima até chegar ali no peito, aí ficava aquela foto alargadona. E é engraçado, hoje em relação a isso eu não tenho mais nenhum problema. Se eu precisasse mostrar alguma coisa sem camisa, apesar de não ser convencional, eu não teria mais aquela, caraca, o que as pessoas vão pensar e tal. Mas é bacana a gente sempre incentivar quem está vivendo uma situação parecida a sempre não desistir e sempre tentar passar isso para a criança desde cedo. Isso é essencial. Esse literalmente é o meu lema de vida. Viver para ser melhor também é jeito de levar a vida. É uma missão muito difícil, mas eu tento travar comigo mesmo uma briga de cada dia ser melhor do que eu fui ontem. É meio utópico, na maioria dos dias eu perco, mas umas 2 vezes por mês, quando você consegue essa vitória, tem uma satisfação muito grande. Então, você lutar todo dia por algo que você sabe que a tendência de você perder é gigantesca, é complicado, mas eu consegui passar a lidar com isso. Todo dia eu tento ser melhor do que ontem. Todo dia. E como eu falei, é difícil vencer essa batalha. Eu acho que é justamente hoje, com 23 anos, eu consegui chegar onde estou justamente por isso, porque cada vitóriazinha, por mais espaçado de tempo que era uma da outra, sempre fez eu melhorando um pouquinho. Então, me considero bastante novo para ter o que eu tenho hoje e tudo que eu conquistei, justamente eu atribuo a esse estilo de vida que eu adotei. Sempre tentar ser melhor, sempre tentar aprender alguma coisa nova e sempre tentar passar alguma coisa para frente. E eu acho que isso é essencial. Como eu li uma frase ali fora que, resumidamente, era: pô, é legal você passar conhecimento, mas o legal mesmo é você aprender o que você está passando. Às vezes a gente está falando as coisas, você até tem o domínio, mas você realmente, no fundo, não aplica aquilo no dia a dia. Você está ensinando, mas você não aprendeu aquilo. Parece até uma incoerência, mas acontece muito. Então, tudo que eu estou falando para vocês aqui, no fundo do coração, não é da boca para fora. Não é topete alto, é justamente porque eu literalmente hoje, tendo essa consciência de vencedor, tentando passar um pouco de que o mais importante de tudo é você confiar em você mesmo. Quando vocês conseguirem confiar em vocês mesmos, vocês vão ver que as vitórias suscetíveis em todos os ramos da vida, eu acho que eu citei quase todos aqui: relacionamento, trabalho, família, então as vitórias virão naturalmente. A vida só gosta de quem gosta de viver. A vida não quer ser desperdiçada. Aproveite seu tempo, está tudo aí para você. Acho que muitas pessoas falam: pô, mas eu não faço isso porque estou sem dinheiro. Pô, mas eu nunca vou alcançar isso sem ter dinheiro. Acho que hoje o mundo vive muito em torno de dinheiro, né? Mas na verdade, tudo que a gente precisa para ser melhor tá aí. Tá aí para você, literalmente. Então, óbvio que o dinheiro é importantíssimo, mas para você ser melhor, você não precisa ser dinheiro. Você não precisa comprar um pouquinho de: vou melhorar isso aqui, vou comprar. Tô sem autoestima, vou comprar um pouco de autoestima. Não tô conseguindo aprender isso aqui, então eu vou comprar esse negocinho aqui. Então, acho que realmente a gente, quando tiver a consciência de
está tudo disponível para a gente ter o conhecimento e aprender cada dia mais, o resto vem com naturalidade. Dinheiro, aí eu não sei o que define a felicidade de cada um, mas vocês vão conseguir conquistar aquilo que vocês querem. Tudo voltado para o conhecimento, eu acho. Então, desde que eu me entendo por gente, eu estudo, me esforço, e isso foi fundamental também. O conhecimento é tudo. Então, eu estava falando esses dias com a minha esposa em casa, né? Estava vendo uma revista e li um negócio sobre tecnologia e falei, caramba, vai ser muito legal se eu aprender isso. Aí ela me olhou assim e falou, pô, legal você falar isso, né? Você poderia estar falando que quer aprender isso para ganhar alguma coisa ou para conseguir conquistar tal coisa, mas você está falando simplesmente por querer conhecer essa coisa. E realmente tem coisas que eu cheguei num ponto de me deparar e eu só quero aprender por aprender. Ou seja, realmente o resto é tudo consequência. Então, se você aprende no passar dos dias, a tendência é que você consiga conquistar aquilo que você quer. E aqui eu fiz um fluxo que, na minha opinião, resume essa minha trajetória. E o principal item desse fluxo é o autoconhecimento. Então, sempre eu acho que eu tentei frisar justamente isso, que quando eu passei a me conhecer melhor, quando eu parei de brigar comigo mesmo e trouxe eu mesmo do meu lado, apesar de parecer bastante abstrato, mas o autoconhecimento vai muito além de você pensar, caraca, eu sou um babaca. Não, o autoconhecimento é muito do seu subconsciente. E um exemplo que eu tenho em relação a isso de subconsciente em si. Eu tinha uma música que eu gostava muito e não sei porque deu na minha cabeça de eu botar ela como despertador 5h da manhã. Aí, beleza, um dia tocou, eu desligava. Depois de 10 dias, eu me parei no metrô e começou a tocar essa música. E assim que começou a tocar, eu simplesmente pulei rapidamente. E depois eu fiquei pensando nisso, caramba, a música que eu gostava pra caramba 10 dias atrás, agora começou a tocar e eu já quis pular. Sendo que foi algo muito no impulso, foi muito no subconsciente. Então, se a música me remeteu a um momento de ter que acordar cedo pra caramba, por que não o resto? Por que não a autoconfiança? Então, a confiança vem muito do seu subconsciente, não é algo que você vai conquistar assim, agora eu tenho autoestima, agora eu vou mandar pra caraca. Não é assim, é uma coisa que acontece. Nem eu passei a música porque me remeteu a algo ruim, a autoestima vem por você se autoconhecer em certas coisas. Então, quando eu consegui abstrair esse conceito e botá-lo em prática, foi quando eu ganhei autoestima. E autoestima, claro, remete coragem. Então, quando eu passei a arriscar mais, a ser mais louco, como você tem anteriormente, eu passei a ter mais atitude. E a atitude é tudo. A gente estava lendo uma revista de empreendedorismo e vi que a maior porcentagem das empresas que fecharam no último ano foi justamente porque as pessoas desistiram, não tiveram atitude de continuar. Óbvio, tem a crise, mas a gente tem até um exemplo dentre a gente que o cara tem uma microempresa e conseguiu se manter. Então o cara teve atitude, comprou o negócio dele. Então muito vai disso, coragem, atitude, e aí vai muito do sucesso para o tropeço. Mas por que você não botou só o sucesso? Porque óbvio a gente tropeça muitas das vezes. O problema é quando a gente tropeça e não segue o fluxo. Mas se a gente tropeça e consegue abstrair alguma coisa para o nosso autoconhecimento, esse fluxo vai girando eternamente, até você literalmente ser uma pessoa vitoriosa. Então, um dos pensamentos que eu tenho justamente em relação a sucesso e tropeço sempre tente tirar algo bom disso, sempre tente aprender com o sucesso e com o tropeço. Porque não necessariamente quando você vence hoje, você vai vencer amanhã. Então, a descrição da palestra mesmo disse, tudo vai acontecer de acordo com como você lidou com o seu sucesso anterior.
não quer dizer que você vai vencer, não quer dizer que esse fluxo sempre vai ser de vitória. Então, muitas das vezes quando a gente tem sucesso, a gente pode ter a soberba de caramba, agora vai. A gente sempre tem que ter esse pé atrás e saber que o tropeço pode acontecer e quando acontecer, aprender com o tropeço. Mais um resumo do que literalmente eu queria passar para vocês. E um dos meus artigos eu botei. Não foi fácil e o tempo não fez com que ficasse menos. Nunca fui um herói, mas cresci ouvindo que era o exemplo. E acreditei. Mas também com os amigos fora de série que tenho, com a família sensacional que eu tenho e com a mulher dos meus sonhos ao meu lado, qualquer um pode até sonhar em ser um herói. Obrigado, gente. Apesar de ter dado engasgado agora. Aproveita que então, por favor, entrega aí o presente.